Eu tô com um fone, tá vendo? Tô com dois fones, né? O fone do Um para celular tá aqui conversar comigo e outro e para o pra gravar. conversar contigo tá no outro. Então, vamos lá. Beleza. Torcer pra É, pegar bem. vai dar tudo certo. Bem-vindo, Rafael, ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Carol. Prazerzaço estar aqui com vocês. Gente, para quem não conhece, o Rafa vai contar um pouquinho da história dele. O Rafa é Head de Inovação da Vibe. A Vibe é o Hub de Inovações da Unimed VTRP. E a gente, como Hub de Inovação do nosso lado aqui, que é a Vital, como Federação São Paulo, é muito prazeroso conversar com outras iniciativas de inovação, porque o sistema Unimed é muito grande e a gente pode fazer muito por ele. E iniciativas assim que a gente vai conseguir sair do outro lado mais fortes, né, Rafa? Sem dúvida, sem dúvida. E devagarinho a gente vai conseguindo semear essa ideia da inovação em todos os cantos, né? Então, quanto mais iniciativas estiver levando o nome da Unimed como uma organização que está disposta a inovar, está disposta a fazer diferente, com certeza tem muito a ganhar. Eu aqui no Sul, tu em São Paulo, no final das contas, o resultado da soma dessas duas partes sempre é muito importante. Exatamente. E aí, super curiosidade, o Rafa não vem do setor de saúde, ele está num desafio super novo de conhecer sistema de saúde, conhecer sistema Unimed e o desafio de inovar dentro desse sistema. Então, antes de mais nada, Rafa, eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente, por favor. Com certeza. Eu sou formado em administração, né? Então, me formei em administração na URGS, mas tive uma carreira bem variada. Assim, trabalhei na TIM, na Ambev por bastante tempo. Aí voltei para minha cidade, aqui em Lajeado, onde fica a sede da VTRP, para empreender. Tive uma consultora, uma empresa ligada à impressão. E aí, em determinado momento, o prefeito me convidou para ser secretário de planejamento. Então, minha última experiência antes de assumir aqui no Vaibi foi como secretário de planejamento aqui da cidade. E aqui que eu acabei me envolvendo, já era mais ligado a essa questão de inovação, de startups, participava de Startup Week, nessa coisa toda. Mas aí a cidade começou a organizar um projeto que se chama Promove Lajeado, que é para transformar o ecossistema da cidade, trazer inovação, trazer novas startups. E aí, nesse projeto, eu me envolvi bastante. Foi onde a Rosilene, que é a superintendente executiva aqui da Unimed VTRP, percebeu ali o movimento e viu em mim um potencial para o Hub, então, que estava sendo criado, né? Então, agora, dia 13 de abril, vai fechar um ano que eu tô na Unimed VTRP, então, eu vim para estruturar o Vibe, então a ideia do Vibe já existia, mas não tinha metodologia, não tinha nada, né? E aí a gente vem, trabalha isso, como vai ser, quanto tempo, que tipo de startup, quais os programas, né? Tudo que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso também. E dia 15 de julho a gente lança oficialmente o Vibe, então, e abre inscrições para o programa de aceleração. Então, tem sido uma jornada bem desafiadora, assim, mas na área da saúde tem muita coisa para fazer. A Unimed VTRP Nossa. também é uma cooperativa que está muito à frente, já tem outros programas de inovação, tanto internas quanto de conexões com startups. Então, não é nada recente o que eu estou fazendo, mas o Vibe é resultado de uma caminhada que a gente vem fazendo aí por pelo menos 5 anos nessa área de inovação, se conectando com startups e trazendo novas ideias para o negócio. Estamos num podcast festivo, então, completando um ano de Rafa na VTRP, na Vibe. Isso aí. E a gente vai falar bastante mesmo acho que é legal compartilhar esses programas de aceleração, esse compartilhamento de startups entre Vibe e Vital, as duas com V, fiquei até confusa agora. Mas, Rafa, como que nasce então a Vibe? Quando você chegou na Unimed, que você viu o potencial de inovar, e a gente como hunters, vamos dizer assim, de startups, que está vendo o mercado o Sim. tempo inteiro, com a quantidade de startups que tem, dá para dar uma surtada, você fala, meu, dá para fazer muita coisa, quero trazer todas, quero abraçar o mundo das startups para dentro do sistema Unimed, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Como que foi quando você chegou e começou a estruturar? Conta um pouquinho dessa história da Vibe, como a Vibe nasce, e até o nome, é legal. Isso. É. O Vibe é da junção, né, de vibe, né, com bi de abelhas, né? Então, assim, a abelha é um símbolo do cooperativismo, né, de polinizar ideias, que a gente costuma dizer aqui, leva aí, faz com que a natureza aconteça, né? E a vibe de energia mesmo, de se manter energizado o tempo inteiro para garantir que essas ideias tenham a energia necessária para se desenvolver. Então, quando eu chego, já se tinha uma ideia do que se queria, tipo, o Vibe seria um hub de inovação. Ele nasce depois de uma viagem que a diretoria faz para o Vale do Silício e vê
todas aquelas estruturas ligadas à área da saúde, né, venture builders, aceleradoras, olhando startups desde o início, auxiliando essas startups para se desenvolver, e aí o pessoal volta e diz assim, a gente precisa de uma coisa dessas aqui, porque a gente tem o Innovation, que é um programa de conexões, que faz com que a gente se aproxime dessas startups, mas as startups chegam aqui já, querendo ou não, prontas, né, elas vêm para apresentar sua solução, elas fazem uma variação, mas assim, a grande parte da jornada ali de desenvolvimento inicial já foi concluída, né? As MVP, essa parte toda. E o desejo da diretoria é que a gente tem que estar um pouquinho antes nesse processo. A gente quer poder entrar um pouco antes, inclusive para realizar investimentos em boas oportunidades que sejam verificadas, né? Então, quando a gente entra, a InnoScience, que é uma parceira nossa e nos auxilia a construir toda essa metodologia, a gente vê, opa, tá, então é um hub de inovação com programas de aceleração, programas de investimento. Como vamos fazer isso? Vimos que ele sairia muito fácil do Vale do Taquari Rio Pardo, que é a região que a gente atua hoje, né? E teria que ser um programa nacional, teria que ser um programa que startups do Brasil inteiro pudessem participar, e aí ali começou essa construção de, poxa, mas como eu vou fazer um programa nacional? Vou trazer elas para cá cada 15 dias? Não, né? Vou ter que fazer ele online. Aí juntou com essa questão de pandemia, assim, meu primeiro dia foi quando tava, a cidade inteira estava fechada aqui, em lockdown total. Mas Mas assim, para a ó, a gente gente facilitou, né, a pandemia, né, Rafa, nessa questão de é, aceleração. nesse sentido, ele, na verdade, tirou um monte de coisa que talvez seriam Sim. dúvidas nossas, eles facilitaram nesse ponto, né? Porque daí assim, ó, vai ser online o programa, consequentemente, eu vou ter startups do Brasil inteiro participando, eu vou ter acesso a mentores do Brasil inteiro automaticamente, e de fora do Brasil, inclusive. A gente teve oportunidade de falar com pessoas que estavam morando fora, por exemplo. Maurício Benvenuti estava no Vale do Silício quando ele conversou com a gente. Então, assim, tu perde essa barreira geográfica para Sim. conseguir trazer um programa realmente direcionado para o que as startups estão precisando, né? E focado, obviamente, na área da saúde, que é onde a gente tem o know-how e é onde a gente pode contribuir. A cooperativa esse ano está fazendo 50 anos aqui no Vale do Taquari Rio Pardo, então a gente costuma dizer, né, quais são os próximos 50, o que os próximos 50 nos reservam. Nossa. E o Vibe, com certeza, vai fazer parte disso, porque é visto assim como uma semente muito importante para o futuro da cooperativa. Ô, Rafa, a gente fala muito, quando a gente fala, você contando a história da Vibe me lembrou muito da história da Vital. Também foi olhar o Vale do Silício e falar, por que a gente não tem lá? É impossível ter lá? Não, não é. Dá para a gente ter, dá para a gente fazer muita coisa aqui. E essas iniciativas que a gente vem construindo no sistema Unimed provam que a gente também pode ser um grande Vale do Silício aqui. E aí, acho que um grande desafio que a gente teve aqui, imagino que vocês tenham aí, que todo mundo enfrente, é um desafio cultural, né? De o que é esses hubs de inovações, por que eles são diferentes, por que não é uma área dentro, uma área, mais uma área dentro da estrutura da Unimed, por que tem que ser fora da operação? Como que foi para vocês aí na Unimed VTRP e para a Vibe conseguir analisar as ideias e falar, ó, realmente, se a gente misturar com a operação, a gente não consegue experimentar, não consegue testar e tudo mais. Então, a gente já tinha o VTRP Labs, né, que é uma estrutura dentro do organograma normal, que é onde fica a atual rede de inovação e cuida de todos esses programas internos de inovação, né? Então, assim, o programa de conexões com startups que resolve desafios que a cooperativa tem, fica dentro do VTRP Lab justamente para poder ter essa interlocução com todos os gestores de uma maneira mais direta, assim, a parte de cultura, né, construção de cultura, de desenvolvimento de processos ágeis, não ter medo de errar, criatividade, essa coisa toda, fica dentro de uma estrutura já da operação. E o Vibe, quando ele surge, assim, o pedido foi muito enfático, assim, ó, tu cuida da inovação de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, assim, é trazer coisas, buscar coisas dentro do ecossistema de inovação de saúde que vão ser o futuro da saúde, né? Então, assim, o que pode acabar com os modelos atuais é onde vai ser incubado, é onde vai ser construído dentro do Vibe. E aqui entra, né? A gente não busca startups que tenham uma relação intrínseca com a operadora de saúde. A nossa tese é muito aberta, ela está dentro da saúde. Tanto é que nessa primeira turma de startups aceleradas, a gente tinha doutores em biotecnologia construindo antígenos para kits de diagnóstico, a gente tinha
doutores em engenharia física construindo dosímetros de radiação. Então, são produtos que não necessariamente vão ser utilizados pela operadora, mas que de uma forma ou outra vão ser utilizados dentro do setor de saúde, dentro de hospitais, dentro de empresas farmacêuticas. Então, aqui tem realmente esse desejo de poder fazer parte da próxima geração, digamos assim, de startups de saúde do Brasil, né? E garantir, assim, querendo ou não, quando tu constrói um hub desses que está olhando para o ecossistema e não só para os problemas e desafios que tu tem dentro da tua cooperativa, tu acaba entrando em contato com as novas tecnologias, né? A nova maneira de fazer negócio, o que o cliente está dando valor, o que ele não está, porque tu vive com essas startups uma experimentação constante de validação de problema, né? Então, assim, tem sido um desafio muito legal para a gente e com certeza vai trazer muitos frutos interessantes para nós no futuro. Ô, Rafa, mudou muito o jeito da gente consumir saúde e essas startups cada vez mais elas mostram para a gente que vai mudar ainda, né? Os nossos Sim, beneficiários, pacientes, nós como consumidores, nos tornamos mais exigentes, mais personalizados e é muito importante essa fala para o sistema Unimed, para o sistema de saúde, do quão adaptável a gente precisa ser e o quanto que a gente precisa experimentar novas hipóteses, porque está mudando o jeito de consumir saúde. Assim como grandes como Netflix mudou o jeito de consumir entretenimento, Uber, 99 mudaram o jeito de consumir transporte, a gente tem várias startups que estão é. mudando o jeito de consumir saúde, né? E hoje de manhã a gente estava com o pessoal da Startse fazendo uma imersão aqui em inovação e discutindo, né? Agora o Unimed vai rediscutir o planejamento estratégico, então trazer uma visão. Eu achei muito legal uma passagem que o Cruel ali trouxe para nós, que ele disse assim, quando tu planeja uma viagem, tu sabe quanto tu vai gastar em passagem, tu sabe quanto tu vai pagar de hotel, tu tem um valor reservado para comida e coisa assim. Tu tem que ter um planejamento mínimo. Então tu sabe, não pode chegar assim, quanto a gente vai ganhar esse mês? Então tu tem que ter uma operação redonda, funcionando, né, com tudo. Mas ele disse assim, mas tu sempre leva um dinheirinho a mais para alguma coisa inusitada que possa aparecer, para Sim, alguma coisa que tu não espera. E aí, quando a gente olha, é um pouco do Vibe, assim, é um pouco dessas iniciativas de inovação. É tu se preparar um pouco para o futuro que tu não sabe. Tu vai lá para uma cidade que tu não conhece, tu não sabe tudo que tu vai ter lá. E aí, se tu chega lá e tu vê um monte de possibilidades, e, poxa, eu não posso aproveitar porque eu não deixei um diazinho aqui de reserva, porque eu enchi minha agenda com outras coisas, ou porque eu vim com, sabe, com o recurso contadinho, assim. Então, foi muito legal, assim, essa analogia que ele fez, porque acaba sendo um pouco da inovação, né? Tu é experimentar muito coisas novas, imprevisível. e experimentar coisas novas demanda que tu tenha espaço para isso, né? Por exemplo, se a operação ela tá sempre, assim, a gente tá sempre no limite, né? Se tu não cria uma metodologia, um espaço próprio para fazer esses testes, primeiro que tu pode desvirtuar a operação, né? Que tá Sim, no dia a dia lá, sim. tendo que entregar seus resultados, e se tu não faz, tu acaba deixando boas oportunidades passarem. Então, a gente tem isso muito presente, assim, e quer ter cada vez mais, porque as coisas estão mudando, que nem tu falou, muito rápido, Muito. né? E o sistema Unimed não pode ficar para trás. A gente precisa, eu falo que a gente precisa ter mais apetite a risco, assim, sabe? Porque em que planejamento estratégico, de sã consciência, você ia colocar um investimento de antígenos, por exemplo? A Sim, operação não tá, e não é porque ela não queira ou porque ela não consegue, é porque ela tem aquilo ali para entregar e precisa daquilo, aquilo é o mínimo viável para a empresa trabalhar. sim, é E isso aí. eu falo que, além de ser muito imprevisível, a gente tem que estar pronto para esses desafios que acontecem. Startups, elas nascem, diversas morrem, algumas delas, mas muitas aparecem com soluções que a gente nem imaginava conhecer em tão curto prazo. Então, se a gente não se permite, e eu falo muito dos ganhos, os ganhos dessas startups são, muitas vezes, eles são intangíveis. Não necessariamente eu vou contratar uma solução de startup, eu vou investir em uma startup, automaticamente eu estou ganhando dinheiro, mas eu estou ganhando em diferencial competitivo, eu estou ganhando Uhum. que indiretamente Em está me trazendo reputação, em estabilidade. imagem, em outras coisas. Exatamente. Eu costumo dizer assim aí, eu disse assim, ó, talvez a gente não seja ainda, mas é o que a gente vai ser, né? A gente é uma mistura de incubadora com aceleradora com venture builder. Porque a Sim, startup que está no início, lá na fase de ideação, a gente recebe, né? A gente auxilia, estrutura, ajuda a validar problemas, sabe? Aquela coisa que normalmente uma aceleradora maior já não está tão interessada, quer que esse negócio evolua um pouco.
E aqui entra um pouco do nosso give back, né? Devolver para nossa região onde a gente atua um pouco de tudo que nos é dado, né? De todos os clientes que apostam e que confiam na Unimed como sua operadora de saúde. A gente é uma aceleradora porque a gente pega startups e quer investir nelas para garantir que elas tenham um crescimento mais acelerado e ao mesmo tempo tragam possibilidades de retornos futuros, né? Uma eventual saída ou coisa assim. E a gente trabalha como Venture Builder porque teve startups que entraram aqui com uma ideia e disse assim, ó, meu, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui de problema, que se tu pivotar um pouquinho o teu negócio, tu vai ter um mundo de um mercado que tu não tinha percebido antes ainda. Então a gente coloca o nosso conhecimento também para auxiliar essas startups em É oportunidades que eles não colaborativo, né? tinham percebido no início, né? É. Então assim, a gente, que nem eu falei, a gente vai fazer 50 anos esse ano e é muita bagagem, sabe? Isso é muito conhecimento que a cooperativa tem e que se colocar na mão dessas startups que talvez são mais um pedacinho, para nós aquilo ali não faz tanto sentido, ou vai virar um projeto gigante, sabe? Que vai demorar 2, 3 anos para sair. Aí tu pega uma startup que é mais ágil, consegue ir lá na ponta do problema já resolver, nossa, todos ganham, entendeu? Então, são startups aí que daqui a pouco, validando soluções aqui dentro, vão estar disponíveis para o sistema Unimed como um todo, poder contratar, inclusive, né? Porque vai trazer ganhos competitivos muito importantes para competir no mercado que está cada vez mais acirrado também, né? Não só com novas tecnologias, mas com players que estão cada vez mais Gigantes. ativos e dentro do mercado competindo, né? E eu acho que é um pouco do paradigma que diariamente eu, pelo menos, imagino que você também, a gente vai tentando. Não é porque a gente é uma grande empresa que a gente não consegue fazer o que elas fazem, mas não tem por que a gente desenvolver, porque a gente tem um planejamento estratégico, a gente tem metas, o tempo que a gente levaria para fazer, e ainda assim a gente atenderia o nosso nicho, o nosso mercado, a gente não poderia expandir essa oportunidade. Ela não, ela nasce para aquilo, ela nasce com um propósito muito específico de fazer só aquilo. E ela está muito disposta, muitas vezes, programas de aceleração, que a gente vai entrar um pouco, elas estão predispostas a falar assim: eu quero expor o meu produto à realidade de uma grande empresa como a de vocês. E quando a gente compartilha com elas a bagagem que a gente tem, os desafios que a gente tem, elas crescem no produto dela enquanto empresa, vamos dizer assim, mas também elas conseguem ver uma oportunidade de negócio que é exatamente o que você falou. A gente é muito grande, a gente consegue fazer muita coisa e compartilhar com ela o que a gente consegue fazer, a troca é muito boa. O que ela vai entregar para a gente é muito maior, né? É Então não tem isso por aí. que eu concorrer com uma startup, assim, não faz sentido. É, e talvez assim, né? Para nós, como Unimed, por exemplo, aquilo talvez vai ser um projeto. Não tem uma, vai ser assim, é uma demanda que o nosso profissional foi requisitado e coisa assim e tal. Para a startup é a vida dela. É, Tipo assim, aquilo ele vai se dedicar o tempo que for necessário e tal. É o propósito de vida dele é fazer aquilo lá funcionar, né? Então tem uma pegada diferente também. O propósito da Unimed é garantir o cliente garanta, né, a saúde, coisa assim e tal. Então a gente trabalha para isso. Agora sim. lá, a questão de dados, né, essa gestão de Big Data, que foi essa startup que a gente trabalhou aqui, é a vida deles, tipo assim, transformar milhões de dados em informações relevantes para poder auxiliar a operadora a tomar melhores decisões. Então, isso é muito, muito legal, assim, muito Já satisfatório passaram ver que o programa está dando certo. Já passaram alguns empreendedores aqui e a fala deles, assim, no começo dos nossos podcasts, a gente sempre pede, né? Conta um pouquinho como que nasce a startup. Sempre é alguma coisa de propósito mesmo, sabe? Eu sofri, na Sim, minha família teve, eu vi a deficiência. Então, assim, surgirão novas. E programas de aceleração, agora eu queria entrar um pouco nesse assunto, é, abre espaço, abre muitas portas para as startups também mostrarem o seu produto e validarem se tudo que elas idealizaram faz sentido para o mercado. Ô, Rafa, agora para a gente entrar no programa de aceleração, eu queria que sim. você contasse nessa última semana. Nessa semana, acabou o primeiro ciclo de aceleração da Vibe. Então, eu queria que você contasse como que foi o movimento com as startups, o que, que você espera para o BET 2 e já deixar uma dica para quem quer se inscrever, as startups querem se inscrever, já está aberto inscrições do BET 2 da Vibe. Então, conta para gente. É isso aí. Então, nessa semana teve o evento então de graduação, né? A gente fez ele todo online, mas foi assim, foi incrível assim a resposta que as startups trouxeram para a gente no final, assim, do quanto valioso assim o conhecimento que elas conseguiram ter com a gente, porque realmente foi um programa
não foi pesado, mas foi bem intenso, assim, no sentido de trazer conhecimentos dos mais variados tipos, né? O nosso programa de aceleração, ele trabalha em várias dimensões, né? Tipo, a dimensão do negócio, a dimensão de investimento, a dimensão de time, a dimensão de canais. Então, assim, o mais legal foram 12 startups que aceleraram com a gente nesses últimos 6 meses, e na primeira semana de aceleração a gente faz um diagnóstico, assim, eu sei até o nome do cachorro da galera, assim, para ter uma noção, assim, a gente vai a fundo mesmo, porque a gente quer saber o que está pegando com a startup, quais são as dores de verdade, para nós poder montar uma trilha de aceleração individualizada, sabe? Tem momentos Sim. que todas as startups se juntam em mentorias coletivas de situações que são desafios, oportunidades que são gerais, mas tem uma situação de mentorias individuais que são muito ricas, né? Com os profissionais da Unimed, com profissionais da saúde. Então, assim, tem um pessoal que estava construindo um dispositivo que vai ser utilizado em emergência hospitalar. Pegamos o diretor do hospital aqui de Lajeado, com toda a equipe de emergência hospitalar, com o cardiologista de emergência, e assim, cara, o que que tu acha? Quanto dá para pagar? Como funciona? Se está dentro dos protocolos, se não está? Então, assim, ele trouxe uma visão que o empreendedor mesmo dizendo assim, ó, eu nunca tinha conseguido conversar num nível tão aprofundado, assim, sem nenhum... por exemplo, às vezes quando ele vai oferecer o produto dele, o cara tem, eu não vou ficar falando muito bem, porque daqui a pouco ele vai querer me cobrar mais, ou não vou ficar, eu não estou ainda dando muita atenção, porque A eu não estou a fim relação de muda, contratar né? esse produto. A relação completamente diferente, assim, então foi muito legal, assim, o retorno que eles deram pra gente. Então, a gente trabalha em 3 pilares principais, né, dentro do programa de aceleração, que é a capacitação, então trazer as ferramentas necessárias que as startups precisam para dar os próximos passos, né? A gente sabe que às vezes tu precisa um machado, um martelo ali para fazer alguma coisa que tu não está conseguindo fazer só com a mão. A Sim. gente traz mentorias, que é o momento da gente ver na prática alguns tipos de conhecimentos, né? Então a gente traz empreendedores, pessoas que já viveram aquela situação para justamente compartilhar com a gente, então passaram assim profissionais incríveis assim dividindo suas experiências e trazendo esse conhecimento necessário. E por fim, as atividades de inspiração, que para mim são muito legais também, porque a gente sabe que a jornada do empreendedor ela não é fácil, né? São altos e baixos ali, o Vale da Morte tá para quem não se cuidar, né? Então a gente traz empreendedores, o Maurício Benvenuti, que eu comentei antes, teve aqui com a gente conversando justamente para dar aquela dose de energia necessária quando tu precisa um empurrãozinho a mais para vamos lá, não para isso aqui, né? Então, o programa de aceleração tá levando em cima desses 3 pilares. A gente cuida muito da questão de técnica, né, do produto, a gestão, a parte comercial, né, de levar para o mercado, e a parte de gestão, de como organizar o negócio todo para depois poder receber investimento, para ter o time bem alinhado e todos os KPIs que são necessários justamente para poder manter o negócio de pé. Então, tá muito legal. A gente finalizou essa primeira turma, que nem tu falou, né? As inscrições para o Batch 2 vão até o dia 25 de abril e podem ser feitas no site vaibiunimed.com.br. E fica aqui meu convite de antemão, né? Venham, se inscrevam, participem do nosso programa, porque, assim, tem startups que estavam com nós que são aceleradas no Albert Einstein, tem startups que foram aceleradas em outras aceleradoras, assim, Brasil afora. E realmente, assim, o testemunho está lá no YouTube. Para quem duvidar, está lá no youtube.com/vaibiunimed. Dá uma olhada nos depoimentos assim e conversa com a gente mesmo, com elas, para ver o quão legal tem sido. Assim, não quero ficar fazendo propaganda, mas eu realmente acredito muito que a gente tem um potencial muito interessante para auxiliar as startups a se desenvolverem. Ele é equity free, né? Então a startup vem, não tem custo nenhum para participar, a gente não exige equity, mas durante o programa, caso a gente entenda que o time é um time muito bom e que a ideia realmente pode trazer bons frutos, aí a gente senta para conversar, a gente faz proposta, avalia valuation, né, para ver até onde a gente pode chegar. A gente tem um fundo montado especialmente para os investimentos, então startups que estejam olhando aí investimentos também é um programa interessante. Até que em off, né, Carol, a gente estava falando da Fixit, antes de conversar. A Fixit foi uma startup que entrou em contato, logo quando a gente lançou o Vibe, ele entrar em contato e disse, como é que funciona o investimento? Vocês fazem investimento? Eu, Felipe, cara, quem sabe tu se inscreve no nosso programa de aceleração, vem, participa, vê como é que é, a gente vai se conhecer um pouco melhor e, eventualmente, se a solução for boa mesmo, a gente
a gente tem a possibilidade de fazer um investimento. E dito e feito, eles, não, pode deixar, se inscreveu, veio, participou das mentorias, capacitações, colocou o time dele para participar também, o que é muito legal, né? Às vezes o empreendedor, ele tem tanto conhecimento que ele nem consegue passar para o time todo, então traz o time para participar das mentorias, das capacitações. E aí com o Felipe foi dito justamente isso, né? 3 meses depois a gente estava sentando, olhando o contrato para poder realizar o primeiro investimento do Vibe numa startup aí de nível porte nacional já, né? Então, muito legal, assim, convido, realmente reforço a todos que tenham interesse em passar por um programa de aceleração, que conheçam o Vibe, tenho certeza que a gente pode auxiliar muito no crescimento de vocês. Ok, para quem não ouviu, tem um podcast aqui, rolam uns episódios anteriores com o time da Fixed, conheçam. E tem uma coisa que aqui a gente está falando entre Vital e Vibe. A gente teve um bet de mais de 200 startups inscritas. Rafa teve mais de 130 startups inscritas. A gente cria um ecossistema interno nosso gigante de possibilidades. Então, quando a gente abriu, eu estava conversando com o Rafa um pouquinho antes da gente começar. Quando a gente abriu o nosso Bet 2, muitas das startups que de repente não conseguiram rodar projetos na VTRP ou conseguiram e querem acelerar mais uma vez, podem vir para Vital e vice-versa, assim. São ações parecidas, claro que tem suas particularidades, a gente também tem uma... Eu acho que o primeiro ponto de quando a gente fala de aceleração é a conexão, eu acho que é o que mais me encanta, é você se conectar às possibilidades que o mercado tem e aos empreendedores. Eu acho que, não sei se você tem esse sentimento pessoal, Rafa, de o quão bonito é ver o empreendedor dando sangue ali para aquela startup, por aquilo que ele acredita. Então, acho que, Com para mim, é o certeza. principal ganho do programa de aceleração. Depois, claro, vem o negócio que você pode gerar e o produto que ele pode prestar para vocês. E não só para vocês, mas a gente aqui no estado fala muito do sistema paulista, mas do sistema nacional de Unimed e de saúde. E claro, a questão de investimento, parece que a gente não está de olho, mas a gente sempre está de olho em startups promissoras para poder investir. Então, tanto Vibe quanto Vital tem esse viés de olhar não só a startup enquanto fornecedor de software, é muito maior do que isso. Então, essa é uma coisa que eu gosto sempre de frisar. A gente não lida com fornecedor de software, a gente lida com pessoas que têm sonhos e querem ir longe naquele sonho e como a gente pode ajudar. E aí, Rafa, eu particularmente senti algo nas principais startups que a gente se relacionou, eles têm muito claro tecnicamente o que eles querem fazer. Normalmente eles têm muito claro o que é o produto deles. E quando eles entram numa grande corporação e entendem as dores, as dificuldades, por mais que eles adaptem o negócio, o core ali não é o que vai mudar. Eu sinto muito mais assim, como que eu engajo as pessoas a usarem. Dois desafios que eu gostaria de citar e Sim. gostaria de ver se você compartilha comigo e até quais outros. Nesse sentido de como que eu engajo as pessoas e como que eu modelo o meu modelo de negócios, porque pelo que eles já tinham visto de mercado, estava claro como que eles iam monetizar e como eles iam ganhar dinheiro. Mas quando eles entram numa grande corporação, quando eles entram numa Unimed, talvez mude isso, porque é um cenário diferente. Como que eles ganham dinheiro? Eu sempre vejo que é um processo de mentoria que a gente sempre traz mentores capacitados, nosso C-Level sempre mentorando essas startups, mas eu sinto que esses são dois grandes desafios do programa de aceleração, relação grande corporação e startup. Para você, você compartilha dessa ideia ou você acha que tem desafios maiores aí, Rafa? Não, eu acho que é bem isso, assim, a gente tem uma dose de realidade, assim, né, o empreendedor, querendo ou não, se ele fez um processo de validação bem feito, eu acho que ele diminui um pouco essa possibilidade, mas quando tu entra em contato com a corporação, quando as coisas começam a aparecer, a gente teve uma startup aqui que validou o seu produto dentro da sua clínica, então era um médico, né, de imagem e tal, ele validou e ele não estava entendendo por que não estava entrando na segunda, né? Pô, o produto funciona. Aí quando eles conseguiram o primeiro cliente externo, digamos assim, meu, começou a aparecer um monte de coisa. Ah, tal coisa, não pode misturar aqui, o servidor dá problema, e aí não link e tal. Então, essa é a mágica que acontece quando tu coloca a tua startup em contato com realmente um player que vai usar, sabe? Assim, que vai exigir do produto o máximo que ele tem a oferecer, porque daí tu vai realmente ver possibilidades interessantes e onde daqui a pouco botou energia em coisas que, pá, legal essa função, mas
eu gosto mais dessa, sabe? Tipo assim, essa aqui é muito melhor e daqui a pouco é uma solução que não era tão atrativa, assim, ou que os empreendedores entenderam no início que não eram tão relevante, assim, né? Então, eu acho que esse olhar da organização traz uma visão mais prática, assim, do que realmente é valor para o cliente, né? Aqui, como operadora, a gente está sempre olhando para o cliente, ver o que é valor para ele. A gente, nesse caso, é o cliente para a startup, Sim. né? Nos casos que a solução da startup é para a operadora, né? No nosso caso, como eu falei anteriormente, são startups de todos os setores da saúde, né? Nossa tese é mais aberta, assim, desde dosímetro de radiação até marketplace de cuidadores de pessoas mais idosas, né? A gente realmente está interessado em negócios dos mais variados tipos, desde que estejam dentro da área da saúde, obviamente. E a gente aprende demais, né? A gente acha que, não, é só a Sem startup que dúvida. vai vir, ela vai ser acelerada. Imagina o quanto que a Nossa. gente é acelerado, o quanto que a nossa cabeça para a transformação digital muda, é incrível, né? É isso aí. E assim, o contato dessas startups com os nossos gestores, né? Não só com os superintendentes, com os diretores, mas com os gestores, com os enfermeiros, sabe? Que às vezes tem que validar uma coisa. E é muito legal, assim, porque eles, isso aqui não. Sabe? Porque é a discussão que leva o crescimento, né? Assim, eu trouxe isso, mas isso aqui não vem desse jeito, mas se tu fizesse de tal jeito. Ele nem tinha pensado naquilo, foi a junção de duas conversas ali que traz um terceiro resultado. E eu costumo dizer que nesse último batch eu fui sócio de 12 startups, né? Porque eu É realmente isso. me É isso. aprofundei demais assim dentro do setor de cada uma delas para tentar realmente ser resolutivo, para tentar realmente trazer coisas que fossem interessantes para ela. Então, é um trabalho puxado, assim, desafiador, mas é muito recompensador porque tu entra em contato com diferentes equipes e aí os exemplos de uma com a outra, sabe? Tu pega, aqui nessa aqui tá funcionando tal coisa, por que tu não faz também, né? O cara testou, funcionou, testa aqui. Então É é incrível, muito né? legal, realmente, com Eu certeza. acho muito gratificante, assim. Eu falo que todo mundo tinha que estar à frente de um projeto de aceleração uma vez na vida, assim. E não é clichê porque a gente já participou e porque a gente está rodando novos bets, mas é Sim. porque realmente o aprendizado que a gente tira e o quanto que a gente se envolve, a gente fala, não, a gente não vai se envolver, eles vão ser eles que lutem para desenvolver alguma coisa para a Aham. gente. Mentira, né? A gente quer que o negócio dele dê muito certo, porque a gente quer É isso consumir aí. aquilo, a gente quer investir naquilo e é o sonho dele também. Então, eu acho que É esse isso aí. envolvimento é muito importante. Queria deixar um spoiler também, então, startups aí, vocês vão ter vários programas para participar. A gente vai começar o Bet 2 aqui do Conexão também. Então, cara, participe, eu acho que vale muito a pena falar sobre isso. Rafa, o que que a gente pode esperar de Vibe, VTRP, Unimed, futuro, assim, eu queria que a gente fosse para o final desse podcast falando um pouquinho de futuro. Inovação não dá para provisionar futuro muito longo prazo, mas Sim. o que que a gente imagina com as ações que a gente vem tomando, que a Vibe vem tomando, de transformação para o sistema Unimed mesmo e para o comportamento paciente operador, assim. Eu acredito que não é uma ação isolada que vai realmente não resolver, mas assim, mudar o sistema Unimed, mas as inúmeras pequenas ações que somadas vão trazer um resultado completo, né? Então, assim, a gente tem o Vibe, a gente tem o Innovation, então, cada vez mais eu acho que a gente segue regulações que são iguais, né? Por exemplo, Sim, Unimed VTRP segue a mesma de Porto Alegre, e às vezes eu vejo assim o sistema gastando um pouco de energia com soluções diferentes e que às vezes não são tão atrativas, digamos assim, porque ele não sabe o que eu estou usando ou que lá o pessoal da festa está usando e coisa assim. Então, eu acho que precisa ter cada vez mais uma abertura para se colocar. Esses dias eu fiz uma pergunta assim: imagina se a Unimed fosse uma empresa só, sabe? Tipo assim, ela seria do jeito que ela é hoje? Ela teria tantos sistemas diferentes para fazer a mesma coisa? Ela teria, sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer um trabalho a partir da inovação de buscar sinergia com sim, coisas que são parecidas, assim, desde fornecedores até estruturas que são utilizadas. Então, acho que isso cada vez mais pode ser uma oportunidade que o sistema Unimed tem para crescer, né? Entender que a gente somos várias partes de um todo, mas sim. essas partes podem estar cada vez mais conectadas e hoje existem ferramentas, os processos de inovação estão aí justamente para trabalhar colaborativamente e garantir que o resultado seja melhor do que as ações individuais, né? Então,
coloco o Vibe aí à disposição para todo o sistema que queira conhecer as soluções que a gente está ajudando a desenvolver aqui, e que eu acredito que com o passar do tempo serão cada vez mais completas, digamos assim, né? Com o amadurecimento do nosso programa de aceleração, com o conhecimento que o ecossistema vai ter, cada vez mais a gente vai ter startups sendo aceleradas aqui, melhorando, tendo contato com o sistema e automaticamente prontas para auxiliar outras cooperativas Brasil afora para que tenham esses mesmos resultados e possam atingir números ainda melhores do que a gente já alcança. Né? Rafa, vamos fazer um combinado. O próximo podcast a gente vai fazer com o maior número de hubs que a gente conseguiu movimentar do sistema Unimed, porque eu acho que é isso, assim, ações isoladas, elas são muito boas, elas vão ter resultados, mas quando a gente junta ações, a gente tem mais chance de sucesso e de unificação da marca, né? Porque no fim do dia é Unimed, no fim do dia a gente quer fortalecer o Pinheirinho. É isso aí. Não tem como fugir disso, né, Rafa? Mas eu acho que é isso. Eu queria de verdade te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Como mensagem final, deixar todos os dados para quem quer se cadastrar. Dica para empreendedor, eu sempre peço isso. Que dica valiosíssima você daria para um empreendedor que está ou começando um negócio, ou que tem um negócio e acha que ainda não está não saiu do early stage ali. Queria que você deixasse essa dica antes da gente ir para os recados finais. A dica é gaste sola de sapato o máximo possível. Valide, converse com as pessoas. Tenha sempre o cliente no centro do teu objetivo. Assim, se puder deixar uma cadeira para ele lá na sala da tua startup lá, onde é que você sempre olha para aquela cadeira, o que o meu cliente vai estar pensando, o que ele está, que ele vai usar isso aqui, não vai, sabe? Não pense em modinha, não pense em isso aqui vai ficar mais bonito. Pense realmente o que vai fazer a diferença para que ele utilize, para que aquilo ali possa fazer diferença na vida dele, né? Ninguém mais tem tempo para perder, então o produto realmente tem que fazer diferença e facilitar a vida de quem vai utilizar. Seja Beleza? um bom ouvinte. Exatamente. Carol, muitíssimo obrigado mesmo pelo espaço. Fico muito feliz de poder falar com vocês. Fica novamente o convite, né? Entre em vibeunimed.com.br, conheçam os programas de aceleração que a gente tem, se dividem lá nas startups de early stage e startups já mais avançadas. Tem as redes sociais também, Vibe no Instagram, no LinkedIn, a gente está presente e a gente está sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que o empreendedor possa ter. E se inscrevam. De novo, eu realmente acredito que nós temos um potencial imenso de poder auxiliar as startups de saúde a melhorar seus produtos, melhorar seu acesso à rede, melhorar uma série de coisas que nunca é demais para as startups. É isso. Rafa, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Galera, corre que ainda dá tempo. Até mais. É isso aí. Valeu. Valeu. Não precisa sair, tá? Só pausar seu áudio. Deixa eu gravar aqui. Pausei. Como a data de vocês é 25, esse podcast ele só sairia no dia 26. Então eu vou antecipar ele para ver se eu consigo fazer ele sair antes, obviamente. Vou trocar, porque eu tenho gravado com uma startup e eu vou inverter. Vou pedir para o pessoal inverter. Que aí dá para a gente usar até para engajar as startups a se cadastrar no programa, né? Tu quer parar a gravação e me mandar ela depois para eu subir no YouTube do Vibe também? Acho que tem problema? Não, mas você não quer que eu te